Louvado seja Deus. Tá bonita aqui, viu, gente? Essa visão aqui tá linda. Tá parecendo um jardim. Bem colorido. Que bênção. Amados, estão se livrando de mim. Tá bom? Na verdade, eu quero que hoje seja a última noite. Mas há algum pedido aí dos irmãos da direção para que eu venha o domingo à noite ainda. Amanhã pela manhã e domingo à noite. Mas se as visitas que estão aqui falar que vão vir no domingo, eu venho no domingo. E agora? Vocês vêm? Levanta a mão quem quer que eu venha no domingo. Oh, amém. Eu venho, irmão Nilton. Quem manda em mim é Deus. Falando em visita, vamos ver quem são as visitas que nos visitam aqui hoje. Hoje eu vou começar na ordem, né? Ontem eu comecei na desordem, mas deu certo. Alex, meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Kevin, tu tá bonito, viu, Kevin? Mateus tá tomando a mesma vitamina que tu, porque tá tudo bombadão assim, ó. Mateus é meu filho, mas rapaz, era para ser um xangózinho, sabe o que é xangó? Aquelas piabinhas finas. E olha como o Kevin tá hoje. Tá bonito. Que Deus continue te dando boniteza física e espiritual, viu? Laila, a pequena Laila, tá aí? Tá na escolinha? Pronto. Rosa. Quem é Rosa? Tá ali? Seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus te abençoe. Rosana. Louvado. Amém, minha irmã. Que Deus continue te abençoando. Adelino, meu irmão Adelino. Amém. Rony. Seja bem-vindo, Rony. Que Deus continue te abençoando, viu? Te dando muita saúde. Claudiane, minha cunhada. Seja bem-vinda, cunhada. E Nildo, meu concunhado. Aí, né? Concunhado é o nome feio, mas cunhado, né? Que era melhor, né? Concunhado. Que Deus abençoe vocês, que possa continuar abençoando, tá bem? Censo. Irmão Censo, eu quero lhe dizer uma coisa, eu estou orando pelo senhor, viu? Para a sua decisão, por sua decisão. Sabe por quê? Quer saber porque eu estou orando? Porque eu quero lhe ver no céu. Eu quero lhe ver no céu. E não há nada nesse mundo que compense o senhor não tomar a sua decisão. Não tem nada. E nada que impeça. Entendeu? Desculpa ser tão direto assim, porque eu não mando recado, eu falo mesmo. Eu estou orando por sua decisão. Tá bom? Eu tenho certeza que as pessoas que lhe amam querem lhe ver no céu. Fábio. O irmão Fábio, tudo bom, meu irmão? Que Deus continue te abençoando, que abençoado tu já é, viu? Amém? Alfredo, obrigado por ter vindo, meu irmão. Que Deus continue também te abençoando. Tem mais alguma visita aqui a qual não falei o nome? Se tem, levanta a mão aí. Bainho, tu é uma visita meio que não é visita, né? Mas tá, seja bem-vindo, Bainho. Não tem mais ninguém não, né? Então foi anotado todo mundo? Tem? Não, acho que anotou todos, né? Você visita? Não? Qual? Tá bom. Um diz que tem visita, outros que não tem, então. Queridos, então nesse caso, amanhã pela manhã estarei aqui, se assim o Senhor permitir, e no domingo à noite, a gente encerra com o sermão de domingo à noite, e eu quero contar com a presença de vocês. Eu falei as visitas, mas obviamente que contamos com a presença dos irmãos, né? E a igreja sem crente não é igreja, é parede. A igreja somos nós, tá bom? Então que Deus continue abençoando vocês, e eu quero mais uma vez agradecer o convite que me convidaram para fazer essa Semana do Calvário aqui, e quero agradecer às pessoas que estão na liderança, todos que estão envolvidos para que isso aconteça. Agradeço a irmã Kelly por estar gravando sempre, todas as noites, a irmã que gravou ontem também, a esposa do irmão, esqueci o nome, pois é. Então que Deus abençoe. Como eu falei, a gente grava, eu costumo gravar os sermões para mandar editar e postar no canal, no BG Gospel CG, um canal que a gente tem no YouTube, no intuito de pregar o Evangelho. E dá certo, de vez em quando as pessoas acessam lá, dão uma olhadinha, assistem, não tem fins lucrativos, é unicamente pregar o Evangelho, tá bom? Sendo assim, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 27. Mas, antes de começarmos a leitura, enquanto você abre, eu quero perguntar aqui, qual foi a visita que hoje trouxe 3 visitas? Não tem. E qual é a visita que trouxe 2 visitas?
Quem trouxe 2 visitas? Você trouxe? Você é visita e trouxe mais 2? Cadê as 2 que você trouxe? Quem foi? A outra está na escola? Teu nome é? Rosana. Então vem aqui buscar um pendrive com 1000 músicas. Música gospel, viu? Se tu tirar as músicas que está aqui e botar outro tipo de música aqui, vai queimar teu som, viu? E qual foi dos nossos irmãos, que Deus te abençoe, faça bom uso, tá bom? Qual foi dos nossos irmãos que convidou alguém, ou melhor, que mais convidou, e as pessoas que você convidou, independente do impacto do livro, e essas pessoas vieram, o irmão vai ser sincero, você convidou a parte do Impacto Esperança, e essas pessoas vieram, qual foi o irmão? Irmão? Você convidou, só convidou no impacto, foi? Convidou depois do impacto? As pessoas vieram? A irmã lá convidou? Sim, a senhora convidou a Rosana? Não foi no Impacto Esperança? Não. Só convidou ela, só foi? Antes do impacto. Mas a senhora só convidou ela? Aí essas 2 vieram? Foi, ganhou outro pendrive. Venha. Muito bem. Aqui ó, mais de 1000 músicas gospel. Já sabe, se não tiver a caixa de som, onde é que encontra, né? Aonde é? Na Barraca do Gil. E na BG Variedades, tá bom? Hoje nem pode, mas não estou vendendo não, estou só falando. Hoje nem pode, hoje é sábado. Agora eu quero fazer aqui outra pergunta, porque a quantidade de pendrive que eu tinha trazido foi justamente para isso. Mas teve um dia que nós não sorteamos, não foi? Por isso que sobrou um. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: dessas visitas que nos visita, qual foi a que veio todas as noites e não falhou nenhuma? Levanta a mão que eu quero ver. Seja sincero, não minta não que o céu está longe, e quanto mais você mente, o céu fica distante. Todo mundo aqui faltou uma noite? Foi? Então, não, no caso das visitas. Teve alguma visita que veio todas as noites? Não, né? Então esse presente vai para a Kelly. Toma, Kelly. Pronto, valeu, Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias, já abriram, né? Mateus 27, capítulo 33. Bíblias abertas? Amém? Agora nós vamos fazer o quê? Orar. Eu convido você a esquecer tudo, celular, todas as agonias que você passou durante o dia, todo o perrengue, até os boletos que não vai pagar mais hoje mesmo, tá bom? E nesse momento você se conecte com o céu. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, te agradecemos por mais esse dia ao qual o Senhor nos presenteia. Obrigado, Senhor. Passamos um dia na Tua presença, elevamos os nossos pensamentos a Ti, principalmente nesse dia de hoje, porque foi num dia como esse, há mais de 2000 anos, que o Teu Filho Jesus Cristo se entregou ao madeiro. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos viver. Nós sabemos que estamos com os dias contados para o Teu Filho regressar aqui para nos buscar. Mas sabemos também, Senhor, que Ele só vai levar aquele que quiser. A salvação é para todos. Mas infelizmente nós sabemos que há uma boa quantidade de pessoas que não serão salvos. Não porque Tu queres, mas é porque o ser humano tem recusado. E eu te peço que nessa noite o Senhor possa usar o Teu servo com a mensagem certa, com a palavra certa, mas que possa ir direcionado ao coração que precisa ouvir essa mensagem e precisa urgentemente tomar a sua decisão. Por favor, Senhor, eu tenho certeza que no céu só seremos felizes se, quando olharmos ao redor, além de contemplarmos a Tua presença, podemos também contemplar a presença das pessoas que amamos. Por isso eu te peço, usa-me conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, e que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Eu suplico, te peço e rogo em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Mateus 27, 33 se inicia assim: a crucificação de Jesus, e chegado a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes,
tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. E por cima da sua cabeça puseram escrita sua acusação: este é o Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneavam a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Versículo 45, continua. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactano, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amém? Termina com uma história triste, mas nós sabemos o fim dela, então a gente fala amém, porque aqui foi triste por conta do sofrimento, mas aqui nós conseguimos a nossa redenção. Queridos, a cruz foi na verdade o ponto decisivo, e no grande conflito entre o bem e o mal. A cruz foi a prova decisiva que Jesus precisava passar para nos garantir a salvação, para garantir a salvação de toda a raça humana. Se ele falhasse em um momento só, naquele momento da crucificação, nós estaríamos todos perdidos. Por um momento nós perdemos a dádiva de Deus, nós perdemos a eternidade por conta de um momento lá no início, que Eva pecou, posteriormente Adão. E por outro momento, nós fomos agraciados com a salvação em Cristo, porque Jesus aceitou o sacrifício. Na verdade, ele se disponibilizou a se sacrificar por nós. Talvez você já ouviu tanto falar da volta de Jesus, da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus, que você está ouvindo aqui e passando direto. Não estou generalizando, eu disse talvez. É um assunto tão popular, tão pregado, tão falado. Você já ouviu aqui, eu creio que todos já perdeu a conta, o tanto que já ouviu falar da crucificação. Mas eu quero que essa noite você ouça como se fosse a sua última vez. Eu não estou te rogando praga, até porque praga não pega, isso é coisa de gente besta que acredita em misticismo. Eu estou dizendo que enquanto nós estamos aqui nessa terra, todos os dias pode ser o último. Alguém pode provar o contrário? Não. Um amigo, eu dei estudo para uma família, um casal, e tinha um deles, um integrante da família. Eu não vou entrar em muito detalhe porque é aqui da cidade, não é bom expor os nomes. E uma das pessoas decidiu pelo estudo, quando estava se aproximando para finalizar o estudo, ela tomou a decisão. E desse integrante da família, um rapaz, ele também tinha tomado a decisão, tipo assim, ele disse que ia se batizar. Mas ele estava doente, ele tinha um problema nos pulmões, e ele ficava dizendo que se Deus curasse ele se batizava. Eu digo: rapaz, essa vida aqui é transitória, independente de você se batizar ou não, você vai morrer, se Jesus não voltar logo.
vai morrer o crente batizado e também a pessoa que não é batizada. Agora a diferença é que aquele que se batiza e verdadeiramente aceita a salvação em Cristo e é sincero para com a aceitação, com a sua mudança de vida, aí esse vai ser salvo. Essa morte é temporária. Tome sua decisão. Ele disse, não. Aí ele já começava a perguntar a questão do dízimo. E eu percebi que o ponto era esse. Ele dizia, vem cá, eu tenho as vacas, eu tenho galinha, e se eu me batizar, eu tenho que devolver o dízimo das galinhas? Eu digo, depende. A galinha, você vende os ovos? Ele vendo. Pronto, como é que você vai fazer? Eu fui explicar como é que funciona, segundo a Bíblia. Você emprega ração para as galinhas? Sim. Você vê quanto gastou de ração no mês, com as galinhas de remédio. Você tira, e o que sobrar daquilo ali, você pega agora, soma 10% e devolve o dízimo. É assim. Ela, tá bom. Mas se Deus me curar, eu me batizo. E ficava. E eu digo, rapaz, não faça isso não. Não faça barganha com Deus. E ele foi piorando, depois melhorou, parou o estudo. Aí piorou de novo, foi para a UPA. Eu ainda fui visitá-lo, fiquei lá algumas horas com ele, orei com ele lá, mas ele não voltou vivo, voltou no caixão. E eu fiz a cerimônia fúnebre dele. E assim já aconteceu com muitas pessoas. Sabe uma coisa que eu falei durante essa semana, eu vou falar? Você pode ter uma casa ou casas, você pode ter carro bonito, dinheiro no banco, você pode ter tudo, qualificação profissional, vários diplomas, você pode ter beleza, mas tem uma coisa que você não tem, é tempo. Por isso, todo o tempo que você está tendo, aproveite esse tempo para viver na presença de Deus, para aceitar o sacrifício de Jesus. Quando você não aceita ser uma nova criatura, você está dizendo não para o sacrifício de Cristo. Você está dizendo não, não é para Gil da barraca. Domingo à noite eu termino, capo o gato não tem nada a ver com isso, é um modo de falar. E você vai viver a sua vida. Se você tomar uma decisão, eu vou ficar feliz. Se você não tomar, normal. Mas a minha parte eu estou fazendo. Jesus pediu que eu fosse pelo mundo, que nós fôssemos ir por todo mundo e pregar o evangelho. E aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então não fique simplesmente ouvindo sobre a volta de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, como se fosse um conto de fadas. Isso foi uma história real, é uma história real. Isso verdadeiramente aconteceu, é comprovado até pela ciência, que isso é verdade. Queridos, a humilhação até o Calvário. Veja que Jesus sofreu muito. Nos evangelhos sinóticos existem Mateus, Marcos e Lucas. Eles narram bastante, João também fala, mas eles narram, cada um destaca de uma forma o ocorrido. É como se eu contar uma história para você, e você vai contar para o Newton, você vai frisar um ponto da história que mais lhe chamou a atenção. Por isso, a história é a mesma, por isso que se chama evangelho sinótico, porque são bem semelhantes. Mas um expressa de um jeito e outro expressa de outro. Aí alguns ignorantes, que não têm o conhecimento necessário, diz que na Bíblia há contradição. Não existe. Eu digo ignorante porque eu já fui ignorante dessa forma. Ainda sou um pouco. Eu lembro de uma vez que quando eu passei a frequentar a igreja evangélica, foi a Batista, lá em Pupiara, no sertão. Eu tinha 12 anos, mas eu fui só porque eu estava afim da filha do pastor. O pastor tinha uma filha bonita, rapaz. E aí eu estava afim dela, o moleque, 12 anos, que eu estava pensando, fala sério, será que eu prestava? Eu falei aqui que eu não prestava não. Mas eu fui, não deu certo, mas eu fui. E lá eu tomei um vago estudo e me batizei. Minha irmã era católica daquela ferrenha. Eu morava com minha irmã. E ela endoidou, disse que eu não me batizava e por fim acabou deixando. Só que depois eu vim embora para a Feira de Santana e não tinha igreja batista por perto. E eu comecei relaxando e fui para fuleiragem, como vamos dizer assim. Passado-se um tempo, ela se batizou na igreja Assembleia. E aí ela foi me visitar e aí veio conversar comigo, dizia, volta para a igreja e tal. Eu digo, nada, tem muita contradição na igreja, muita coisa que não combina, não fecha, esse negócio aí foi feito por homem, e homem é falho. Ó. Eu digo, veja, por exemplo, quem foi que quis matar Jesus quando Jesus nasceu? Herodes. Pronto, ó que burrice, viu? Isso é uma burrice, é uma jumentice. Pode arrumar todos
o sinônimo de burrice e botar nisso aí. Ela disse Herodes, pronto. E depois o anjo mandou que ele voltasse, porque Herodes estava o quê? Morto. E quando Jesus foi crucificado, que levaram para Pilatos, Pilatos mandou levar para quem para julgar? Para Herodes. Eu digo, Herodes não morreu? É mesmo? Ela ficou assim. E agora? Eu digo, você está vendo que tem contradição? Não tem contradição. Herodes é um título igual Faraó. É um título. Ou seja, você vai ver vários títulos em que aquele nome daquele personagem se repete, mas não é o mesmo. É uma dinastia, uma sucessão, tipo presidente. Entendeu? Só que era Herodes o Grande, Herodes o tetrarca e vários Herodes. Então eu peguei essa ignorância e quase que eu enfraqueço a fé da minha irmã. Tá vendo? Eu nem sabia, estava sendo um instrumentinho do capeta. Pois é. Então não existe contradições na Bíblia. O que existe é má compreensão do texto. Aí muitos usam dessa má compreensão do texto e faz dele pretexto para viver na fuleiragem, para se afastar da igreja. Não venha para cá dizer que a Bíblia está errada, porque quem está errado é você que não procurou entendê-la. Ok? Vamos lá? Vamos continuar. O sofrimento até o Calvário. O condenado à morte de cruz era levado por uma equipe de carrascos. Veja só, tinha uma equipe especializada para isso. Eram especialistas em torturas e humilhação. Cristo sofreu muito em suas mãos. Eles tiraram suas roupas, o deixaram só com uma espécie de sunga, ou conhecida como tanga. Tendo o seu corpo completamente exposto, começa as sessões de tortura. Murros na boca, tapa no rosto, cuspe, chicotes de couro. Os chicotes eram feitos com tiras de couro grossa. Colocava-se lascas de osso nas pontas dos chicotes. E como se não bastasse, pedaços de ferro, de lâminas de ferro afiadas. E com as costas nuas, eles amarraram Cristo e arremessavam esses chicotes em suas costas. Gente, eu quero que você feche o olho um pouquinho. Ninguém vai roubar sua carteira não, viu? Imagina essa cena. Fecha um pouco, olha aí, viaja um pouquinho no tempo. Imagina essa cena. A cada chicotada que se dava nas costas de Jesus, um pedaço de carne vinha grudado na ponta do chicote. E o pior, nada disso justifica uma violência dessa, mas quem estava sofrendo era o inocente. Pode abrir os seus olhos. Era o inocente que nada tinha feito para merecer isso. Queridos, ao arremessarem contra suas costas, pedaços de carne vinham ensanguentados nas pontas dos chicotes. Eles pegaram um manto, colocaram no seu corpo ensanguentado, fizeram uma coroa de espinhos e apertaram sobre a sua cabeça, que os sangues desciam sobre o seu rosto. E Jesus gritava, ele chorava, porque ele era divino, humano. Ele sabia que ia passar por esse infortúnio. Como eu falei ontem, lá no Getsemane, ele chorou, ele clamou a Deus que ele, se possível, passasse dele o cálice. Ele suou gotas de sangue. Esse processo de suar gotas de sangue verdadeiramente existe. É algo que não é tão corriqueiro acontecer. Mas eu lendo um livro de um psicólogo conhecido como um ex-ateu, Augusto Cury, ele disse que esse processo já aconteceu em alguns lugares. Significa um nível muito elevado de estresse e de medo. Era o que Jesus estava sentindo. Então ele era divino humano. Todos os milagres que Jesus fez foi a benefício do povo. Me conte um que ele fez ao seu próprio benefício, ao seu bem querer, ao seu bel prazer. Tem um? Não. Lembra aquela parte que fala que, lá em Mateus 24, que a volta de Jesus, ele mesmo fala, só quem sabe é o Pai, nem o Filho sabe? Você já entendeu isso aí? Não. Quando Jesus está falando que nem ele sabia a volta dele à terra para buscar os seus filhos, ele estava falando como Deus ou como homem? Como homem. Como homem ele não tinha como saber, mas como Deus sim.
Entendeu? Não há contradições na Bíblia. Há má compreensão do texto. Tudo o que ele estava passando aqui já estava previsto pelo profeta Isaías e muitos outros. Vamos para Isaías 53, versículo 4 em diante. Mesmo com tudo previsto, com tudo se encaixando, todo o quebra-cabeça sendo montado, os escribas e fariseus e sumos sacerdotes do Sinédrio não se arrependiam, não se arrependeram. Eles estavam cegos. Isaías 53, se você não quiser acompanhar na Bíblia, ouça. Diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Iniquidade é pecado, gente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não reclamou. Ele gritou, ele chorou, mas ele não murmurou. Amados, Satanás não queria só matar Jesus, ele queria humilhá-lo. O ódio de Satanás por Cristo, hoje é por quem? Nós somos semelhantes a quem? Nós somos feitos imagem de quem? O ódio que Satanás tem por Cristo hoje é por nós. Alguém consegue explicar aquela barbárie dessa semana em Blumenau? E muitas outras que vêm acontecendo? Aquele rapaz que também é filho de Deus, mas que se afastou dos seus caminhos. E quando você se afasta do caminho de Deus, você se aproxima do caminho de quem? Do cão. A mente e o coração do ser humano não pode ficar vazio. Não existe esse negócio de mente vazia. Ou é de Deus ou do capeta. Mente vazia é a oficina do diabo. Nunca vi um ditado tão certo como esse. Porque o anjo do Senhor, o Espírito Santo, ele está onde você chama, onde você convida. Quando você sai de casa e você acorda, você faz seu devocional, você ora, você clama pela presença do Espírito Santo, ele se faz presente. Você não vê, mas se você verdadeiramente tiver uma comunhão, você sente a presença dele. E você vai sentindo durante todo o dia. Naquele momento que o espírito do cão vem tirar a sua paz, você lembra que você pediu e que ele está presente e você repreende. E o mal cai por terra. Mas quando você não convida, quando você não ora, você abre a janela, abre as portas, o coração fica aberto, a mente fica aberta. E ele entra. O inimigo entra, ele não precisa de permissão. Ele entra. E ele faz um estrago, assim como fez com aquelas crianças. O que esses carrascos fizeram com Jesus, o que ele havia feito para sofrer desse jeito, para apanhar com tanto ódio, eles estavam sendo instrumento de Satanás. Os anciãos, os fariseus, os sumos sacerdotes, eles estavam sendo personagens a serviço do inimigo. O que foi que Satanás disse lá no deserto? Se tu é filho de Deus, pede para que essa pedra se transforme em pão e coma. Pula do templo. Não foi? O que é que eles falaram ali? Os sumos sacerdotes? Não é filho de Deus? Pede para ele te tirar daí. É familiar essa fala? Eles estavam sendo instrumento do cão. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo. É pesado, viu? O que você faz? O que você fala? Quem você é? Reflete o caráter de quem? As palavras que saem da tua boca são semelhantes a quem? A Deus ou a Satanás? Aí talvez você se pergunta, por que que na minha casa as coisas não dão certo? Por que que na minha casa é uma maldição? Por que que meus filhos não me obedecem? Por que que meus filhos estão usando droga? Por que que meus filhos estão andando na promiscuidade? Por que que está tudo errado?
Por que meu casamento é infeliz? Porque você só fala de Cristo como fala de um cartaz de uma festa, como fala de um bordão, de um ditado popular. Cristo na sua boca não significa nada menos do que uma simples frase, um simples nome. Mas se verdadeiramente você se arrepender dos seus pecados e clamar com fé pela presença do Espírito Santo, Ele te unge. A unção desce em porção dobrada. E as pessoas vão olhar para você, vai ver o agir de Deus. Eu falei ontem e vou repetir. Quando nós tomamos a decisão por Cristo e com Cristo, nós somos uma Bíblia aberta, lida por todos. Pode ser que os nossos vizinhos tenham como Bíblia só nós para ler, porque não é todo mundo que gosta de leitura. Aí eles começam a olhar para você. Eu falei para Dudu ontem, Dudu, ainda estou lembrando das coisas. Você pode ser a Bíblia que o teu vizinho está lendo. Se tu comprar e não pagar, tu compra 1000 vezes no comércio e paga. Raramente alguém vai sair dizendo, Dudu é direito, comprou e pagou. Novidade, comprou e pagou. Agora deixa sem pagar, fica famoso, filho. Famoso. Quer ficar famoso? Cai nessa caminhada. Aí tu vê se não fica famoso. Então você pode ser a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Você tem por obrigação, se você quiser viver em paz e harmonia, enfrentar as dificuldades já como vitorioso, você precisa refletir o caráter de Cristo na sua maneira de viver. Não existe meio crente. Não existe eu aceito e não obedecer. Ou aceita e obedece, ou está servindo o capeta. Não tem para onde correr. Eu tenho dito uma coisa e é pura verdade. Existem irmãos, eu espero que isso não tenha aqui nessa igreja. Existem casas de crentes, de irmãs, que o marido nunca vai se batizar. Sabe por quê? Porque na igreja ela é santa, em casa é o cão. Se acha melhor do que o marido. Não é o caso de censo não, pelo amor de Deus. Se for, está repreendido em nome de Jesus. Mas é verdade o que eu estou lhe falando. Existem casos que o marido não vai se batizar. E então, outros casos também, ao contrário. Que está na igreja, conhece a verdade, mas vive uma mentira. É brigando com o marido, gritando com os filhos. É mal-humorada. É uma pessoa mal-amada, ruim. Recebeu luz, mas parece que vive nas trevas. Aí o marido fala, é dessa igreja que eu vou, para essa igreja que tu quer que eu vá? Vou nada, eu vou para o bar. É porque ele não quer compromisso, mas você tem a obrigação de mostrar para ele o que é ser cristã. Foi você que aceitou dar um testemunho positivo da aparência de Jesus. Não foi ele. Mas ele não merece. Aí agora bota o joelho no chão, trata ele bem, se tu quiser salvar o casamento. Se não, minha filha, ora e Deus entra com providência. Como eu disse, Satanás ele não queria só matar, ele queria humilhá-lo. Ele também queria ridicularizá-lo diante de todos. O ódio daqueles carrascos era tão satânico que ao chicoteá-lo, pedaços de carnes saíam de suas costas. Diante de tanta dor, vez ou outra Jesus desmaiava na trajetória até o Calvário. E para reanimá-los, era necessário mais outra sessão de pancadas. Chutes e mais chicotadas. No caminho até o Calvário, eles percebendo que Jesus não ia aguentar, que poderia morrer antes, e eles não poderiam deixar que o condenado morresse, ele tinha que subir a cruz. Ele pega um homem que vai passando por nome de Simão Sirineu, e diz, bora, carrega aqui. Leva, que ele vai seguindo aqui sem peso, mas vai apanhando. E assim fizeram. Eles continuaram o espancamento até o Monte do Calvário. E com escárnios, que são xingamentos, e espancamento. Ele foi muito humilhado. Ele foi muito humilhado diante de todos. E o pior, multidões que lhe seguiam buscando um milagre, comida, libertação, pegava pedras para lhe jogar. E alguns mais próximos, ele procurava com os olhos, mas não achava. Porque, fugiram. Queridos, foi um alto preço. O preço da nossa redenção exigia unicamente o sangue de Jesus derramado na cruz. Nenhum sacrifício de um anjo, de um ser criado,
Porque Jesus, ele é Deus, ele não é um ser criado. Ele é criado como um homem, porque ele nasceu de mulher, mas ele tinha o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. Então, só o sacrifício de Jesus, não tem, só o sacrifício de Jesus é que poderia pagar o preço, o alto preço para nos libertar. Nenhum sacrifício de anjo jamais poderia ser substituí-lo. Só o sangue do Cordeiro poderia e pode tirar todo o pecado do mundo. Mas até derramar o sangue, o seu precioso e imaculado sangue, ele pagou um alto preço. O caminho que ele trilhou não foi apenas o da morte. Sim, não foi apenas o da morte. Foi o da humilhação, da dor, da injustiça, das injúrias, das torturas e da vergonha. Seminu, apanhando, sangrando e sendo ridicularizado até fora da cidade. A cruz era o instrumento de humilhação mais horrível que poderia existir naquela época. Os condenados à cruz eram considerados malditos. Por isso que Paulo fala na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo se fez maldição por nós. Porém, nada disso lhe causou tanta dor. Presta atenção aqui, ser humilhado, espancado, envergonhado, despido e cuspido, ser chamado de maldito, como a multidão chamava. Quem morria na cruz era o maldito, era amaldiçoado. Nada disso lhe causou tanta dor quanto o que ele presenciou no momento em que ele estava na cruz, momentos antes de morrer. Ele olha para o céu e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque os anjos choravam. Pode olhar que nesse momento choveu. O céu se fechou. Deus não aguentava, não podia ver o sofrimento do seu filho. Deus virou as costas. E ele viu que Deus não estava vendo. E ele clama, como um homem: Deus meu, por que me abandonaste? Pensa bem, ele não precisava passar isso. Pregos de 12 a 13 centímetros eram colocados de molho na água para ficar enferrujado, para fazer esse ritual da cruz. Colocava-se o prego e batia com a marreta nas suas mãos e nos pés. Em algumas ilustrações você vê uma cruz e vê um suporte para a vítima colocar o pé, né? Ali é ideologia, não existe. Era o apoio, era o prego enfiado de um pé a outro. Para que morresse rápido era preciso quebrar as pernas para arquear, estourar os pulmões e a pessoa morrer asfixiada. Jesus não precisou passar por isso, porque a profecia precisava se cumprir, que nenhum osso dele seria quebrado. Lembra do Cordeiro Pascual, da Páscoa? Que nenhum osso podia ser quebrado? Então a Páscoa não é quem representa a Páscoa não é um coelho, é Cristo. Nenhum osso dele foi quebrado. E ele morreu à 9ª hora, ou seja, às 3 horas da tarde, e ele expirou. Quer dizer, ele morreu. E o tempo fechou. Raios, trovões, escuridão. E muitos que ali estavam se converteram naquele dia. Inclusive um centurião romano, que disse bem verdade que esse, verdadeiramente, era o Filho de Deus. E você? Você acha que eu estou contando a historinha da carochinha? Acha que é um filme de Hollywood? Não. É uma história verídica, que teve seu início, mas vai ter um fim. E o fim está próximo. Está próximo. Da mesma forma que Deus chorou e virou as costas, que não aguentou ver o martírio do seu filho, Ele vai chorar quando Jesus voltar com poder e glória, e você gritar: Senhor, agora eu me arrependo. E Ele vai dizer: você teve todas as oportunidades e você me negou. Pedro me negou 3 vezes, mas depois ele me aceitou. E você me negou a vida toda. Você virou as costas para mim, e agora eu não posso mais te receber.
Alguns dizem por aí que Deus é amor e Deus não quer que ninguém se perca. Se Deus é só amor e que ninguém se perca, vamos bagunçar, vamos para putaria, vamos roubar, vamos arrumar quenga. Não tem consequência, então vamos para orgia. Por que você não mata? Porque é pecado. Por que você não rouba? Porque é pecado. Porque você sabe que vai ter que prestar contas. Não só para a justiça dos homens, mas para a justiça de Deus. O Senhor disse que quem com Ele não ajunta, espalha. Omissão também é pecado. O seu não, o seu silêncio, já é um não para o sacrifício de Jesus. O seu silêncio já é um não. Já é literalmente dizendo: eu não creio, não confio e nem quero esse sacrifício. Eu não aceito. Pode ter certeza. Não existe terceira opção. Só existe duas: salvação ou perdição. Amados, como eu disse, nada disso lhe causou tanta dor quanto ver o céu que havia se fechado acima de sua cabeça. Os anjos choravam e o Pai se afastava. Sua angústia era tanta que ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Eu quero que você entenda uma coisa. Conta-se uma reflexão que um jovem, você já ouviu, muitos aqui já ouviram, ele estava doido para tomar decisão, igual muitos está aqui. Eu quero ser crente, mas eu tenho minhas dúvidas, eu não estou preparado, eu estou indeciso, eu não sei e tal. Ele estava naquela linguagem popular, em cima do muro. E então ele em cima do muro, ninguém dorme não, senão eu dou um chute na canela, viu? Então ele em cima do muro, ele estava em cima do muro, e de um lado tinha os pregadores do Evangelho, os mensageiros do Senhor, dizendo: aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para será salvo tu e a tua casa. E ele: não, eu estou indeciso, eu não estou preparado, eu estou em dúvida. Do outro lado tinha os anjos do capeta, aqueles anjos que foi expulso do céu, estava do outro lado do muro, tudo de braço cruzado, balançando as pernas, dando risada. Aí o povo de lá insistindo, de cá tudo folgado, não falava nada. Ele disse: eu não estou entendendo, eu estou em cima do muro com a minha indecisão. Os servos do Senhor estão aqui me convidando para aceitar Jesus, estão clamando igual o doido do Gil da Barraca, pedindo para eu tomar minha decisão, e vocês aí não falam nada, está assim de braço cruzado. Por quê? Não, não se preocupe, pode ficar onde você está, o muro é nosso. O muro é do capeta. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe você dizer que não está preparado para tomar decisão. Quando você diz eu não estou preparado, você está tirando a autoridade daquele que pode te preparar. Você está diminuindo o poder de Deus, porque quem nos prepara é Cristo. Ah, e o meu emprego? Tem problema não, quando você morrer você leva junto. Ah, mas devolver 10% de dízimo? Tem problema não, você leva também. Me lembrei agora de outra história, essa é bonita. Tinha um velho ranzinza, miserável, daquele que... E ele deu uma migalha para cada filho e disse: filho meu não vai dar tudo que eu tenho não, viu? Porque tem muitos que não tomam decisão porque a lacraia está no bolso, o cascavel no outro. E o velho era assim: filho meu não herda que é meu não. Quando eu morrer, é para botar tudo no caixão que eu vou levar para o céu ou para o inferno. Velho brabo. Assim fizeram. Velho morreu, venderam tudo que tinha, botaram o caixão lá no terreiro, encheu de dinheiro. Mas tinha um filho que foi para São Paulo, e quando a gente vai para São Paulo fica sabido. Aí chegou e disse: mano, que é essa dinheirama toda aí no caixão do pai? Aí os outros que ficou mais maduros: não, mano, é porque tu sabe, né? O pai bruto do jeito que ele é, ele mandou nós vender tudo que tinha e botar no caixão, que disse que é para levar para onde for, que fio dele não vai dar nada não. Sério, mano? Ele mandou fazer isso? Mandou. Ah, então faz o seguinte, ó, dá cá esse dinheiro todo aí, eu vou preencher um cheque, chega lá ele saca. Você está vendo minhas coisas? Você está entendendo?
Não adianta você se assegurar em bens materiais. Não adianta você se assegurar no diploma. Você pode se capacitar, você pode ter bens, você pode ter diploma, você pode ter doutorado, mestrado, os cambá 4. Mas se o Senhor não for o primeiro, é perdição. Não adianta nada. Basta uma veiazinha, miguinha, parecendo uma agulha, que tem aqui, ó, no nosso cérebro, e ela delatar. E você fica assim, ó. Uma veinha assim, ó. É Ele que está segurando. Porque Ele te quer consciente. Ele quer que você seja instrumento de salvação, não de perdição. Você está se assegurando em quê? Para não tomar a sua decisão. Você está achando que tem tempo? Aquelas crianças que tinham um futuro pela frente, será que os pais delas não estavam projetando para elas ser juíza, promotora, advogada, professora? Não estava? Foi interrompido? Porque a crueldade está no nosso meio. Os anjos do mal estão no nosso meio, tentando nos matar a todo momento. Não adianta você fazer planos demais e deixar, ou melhor, qualquer um que seja, e deixar Deus em último lugar. Ele tem que ser o primeiro. Se dinheiro fosse o suficiente para você ser feliz, não tinha rico se suicidando, não tinha filho de rico trancado dentro do quarto depressivo, se cortando, se mutilando. Tem tudo. Tem dinheiro, tem videogame dos melhores, tem carro dos melhores, tem segurança, tem casa na praia, tem iate, tem tudo, mas não tem paz. Não tem paz. Não tem esperança. Você pode viver 1, 2, 3, 4, 5 dias sem comer algo e sem beber nada, mas você não vai conseguir sobreviver um dia sem esperança. Se você não tiver esperança da ressurreição, da vida eterna, você está vivendo para quê mesmo? Você acha que Deus é tão imaturo para criar algo para acabar com a morte? A morte não foi plano de Deus, foi do capeta. O plano de Deus foi a salvação depois do pecado. Ele permitiu a morte porque o nosso coração estava corrompido a tão ponto de quando nós nascemos, nós já nascemos com a natureza pecaminosa, já propensos ao mal. E a solução é Cristo. A solução é caminhar nos caminhos do Senhor, é trilhar pelos caminhos certos, os caminhos estreitos. A irmã Ana Raquel, ela vai cantar. E depois, enquanto ela estiver cantando, eu quero fazer um convite. Eu nem perguntei se tem aqui alguém que tem estudo, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Essa pergunta é uma pergunta do céu, eu tenho certeza, porque essa noite você vai dizer se vai continuar em cima do muro ou não. Você que ainda não tomou estudo, mas já se decidiu pelo estudo, só para reforçar, eu quero lhe ver daquele lado ali, ó. Você vai ficar em pé ali. Não, eu não tenho estudo, eu quero estudar a Bíblia, porque o Senhor disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Do pecado, da cobiça, da avareza, da ostentação. Você vai ficar ali, eu vou lhe convidar, você vem se quiser, eu não vou aí lhe buscar não, é um chamado, só você que sabe se quer vir. Você fica em pé ali que eu vou orar pelo seu estudo. E se você já decidiu no seu coração que quer entregar sua vida ao Senhor, mesmo que não tomou estudo ainda, olhe bem, já tomou ou não tomou, você vem para esse lado. Mas você não vai se batizar amanhã se você ainda não está apto, porque a igreja adventista, ela age como assim diz o Senhor. Você tem que orientar, você tem que apresentar, conhecer a verdade para ela libertar você. Depois que você conhece, você toma a decisão, a igreja faz um voto, passa na comissão e você é batizado. Então se você fala, não, eu quero me batizar, eu não estou preparado, mas Deus há de me preparar, é assim que se fala. Aí você vem e fica aqui do meu lado esquerdo. E quem quer, só tomou estudo, mas ainda não tem na mente vontade de se batizar, fica aqui, não tem problema, é um direito seu. É um direito seu escolher o céu ou o inferno. É um direito seu. E eu tenho que respeitar. Mas eu também tenho que te mostrar a verdade. Mas eu não posso te empurrar em direção à verdade. Tem mais alguém que aceita estudo bíblico, que ainda não estudou a Bíblia? Talvez você ache que conhece, mas é como eu falei, às vezes você não conhece e você precisa de orientação. Tem alguém que aceita reatar sua aliança com Deus essa noite? Não se sinta preparado ou preparada, mas se tiver alguém que tem esse desejo, vem.
Não precisa ser amanhã ou depois. Se você toma a sua decisão hoje ao lado de Cristo, aí você vai orar assim: Senhor, eu quero, mas não me sinto capaz de continuar, mas eu quero. Venha. Venha em nome de Jesus, eu vou orar por sua decisão. Se você quer só um estudo, venha, junta-se aqui ao irmão Adelino. E se você se decidiu pelo batismo e vai se organizar, arrumar sua vida para descer as águas e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, junta-se aqui ao irmão Censo. Eu vou lhe fazer esse convite pela última vez. Se você quer, eu te convido em nome de Jesus, venha aqui à frente. Mas se você não quer, eu nada poderei fazer. Eu quero encerrar com mais uma reflexão. Um artista plástico fez uma pintura de um quadro e ele foi expor em uma feira de artes, e era a pintura da imagem de Jesus crucificado, o manto sobre suas costas, a coroa de espinhos sobre sua cabeça, o sangue descendo sobre o seu rosto, e ele estava em pé junto de uma porta, batendo na porta. Era uma imagem linda, e todo mundo olhava e se emocionava com aquela imagem. Mas um amigo dele disse: você fez uma obra de arte, mas tem um defeito. Ela é imperfeita. Como assim perfeita? Jesus está perfeito, a imagem de Jesus, do homem que retrata Jesus, o sofrimento que retrata na sua aparência, a porta, mas a porta não tem maçaneta. Como as pessoas vão entrar? Ele disse: não, está certa a pintura. A porta que Jesus bate não tem maçaneta por fora, é por dentro. Ele não pega na maçaneta e abre a porta, é você que abre. Você abre e ele entra. E ele está batendo na porta do seu coração essa noite, te dizendo: filho, o que me fez ficar na cruz não foi os grampos de 12 centímetros nas minhas mãos, foi o amor que eu tenho por você. Se ele desistisse da cruz, você perderia a sua salvação. Você estava caminhando em direção à morte eterna. Hoje nós estamos caminhando em direção à morte eterna ou vida eterna. Vida eterna se aceitar Jesus, morte eterna se ignorar o chamado. Mas como eu disse, eu não posso insistir, porque Jesus bate, é você que abre. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, te agradecemos por esses momentos que passamos aqui nos preenchendo da Tua Palavra. Nós voltamos ao passado, Senhor Deus, a cena do Calvário. É como se fosse agora. Porém, por mais que imaginemos como foi aquele sofrimento, nós não podemos sentir o que Jesus sentiu. Nós sabemos que o que manteve ele seguro na cruz, preso na cruz, não foi os pregos, foi o amor que ele tem por nós. Que possamos retribuí-lo de alguma forma, e a forma correta é unicamente aceitando como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nesse momento eu te peço, de uma forma especial, pelo irmão Censo, que o Senhor bateu na porta do coração dele e ele abriu, e o Senhor há de entrar e fazer morada. E se a vida dele estiver boa, melhor ficará, porque ele está vivendo, vai viver em qualidade de vida e vai se capacitar para a eternidade. E se a vida dele estiver difícil, ele agora vai ter a sensação e a certeza de que o Senhor colocou anjos e o teu Santo Espírito para lhe auxiliar nas horas de dificuldades. E da mesma forma eu te peço pelo nosso irmão Adelino, que já decidiu pelo estudo. Ele está convicto de que precisa conhecer mais de ti para trilhar nos teus caminhos. E eu também te peço de uma forma especial por cada um que nos visita. São teus filhos e querem te servir, mas algo ou alguém está os impedindo. E em teu nome, Pai, eu quero repreender toda e qualquer investida de Satanás que possa estar colocando dúvidas e insegurança na mente dos teus filhos e das tuas filhas. Que o Divino Espírito Santo possa encontrar guarida em seus corações e que eles possam se decidir o quanto antes, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o tempo está findando.
O momento em que o teu filho Jesus vai rasgar esse céu e vai vir para nos buscar está próximo. E que esses que ainda não te aceitaram possam sair de cima do muro, porque o muro não te pertence, o muro é de Satanás. Por favor, Senhor, que eles possam sentir a tua presença todos os dias, que o teu Santo Espírito os convença da justiça, do pecado e do juízo. Por favor, meu Deus, os guarde e os protege. Abençoa os teus filhos, abençoa todos de um modo geral e toda a família aqui representada, e nos dá uma noite na tua presença, Senhor. E se for do teu querer, nos desperta amanhã para mais um dia, e no domingo à noite, amanhã de manhã estaremos aqui reunidos mais uma vez, e no domingo à noite iremos retomar a nossa programação para exaltar o teu santo nome. Eu te peço que o Senhor os guarde, os proteja agora e sempre. Por favor, Pai, aceita os nossos agradecimentos e responde às nossas orações, porque nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.